Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era estéril, sem forma de vida. Estava sob um oceano tumultuado, coberta por trevas, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus disse: eu ordeno que a luz brilhe. E a luz começou a brilhar. Deus olhou para a luz e viu que era boa. Ele separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Chegou a tarde e depois a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus disse: eu ordeno um firmamento para separar as águas acima das águas abaixo. E foi isso que aconteceu. Deus fez o firmamento e o chamou de céu. Chegou a tarde e depois a manhã. Esse foi o segundo dia. Deus disse: eu ordeno que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar, para que apareça a terra seca. E foi isso que aconteceu. Deus chamou a terra seca de terra e chamou as águas de oceano. Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. Deus disse: eu ordeno que a terra produza todo tipo de plantas, incluindo árvores frutíferas e cereais. E foi isso que aconteceu. A terra produziu toda espécie de vegetação. Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. Chegou a tarde e depois a manhã. Esse foi o terceiro dia. Deus disse: eu ordeno que luzes apareçam no céu para separar o dia da noite e para mostrar o tempo das estações, dias especiais e anos. E eu ordeno que elas brilhem sobre a terra. E foi isso que aconteceu. Deus fez duas luzes poderosas, a mais brilhante para governar o dia e a outra para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Então Deus colocou essas luzes no céu para brilharem sobre a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. Chegou a tarde e depois a manhã. Esse foi o quarto dia. Deus disse: eu ordeno que o oceano se encha de criaturas vivas e eu ordeno que as aves voem acima da terra. Então Deus fez os grandes monstros marinhos e todas as criaturas vivas que nadam no oceano. Ele também fez todo tipo de ave. Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. Depois, ele deu a sua bênção às criaturas vivas. Ele ordenou que as criaturas do oceano vivessem por todo o oceano e que as aves vivessem por toda a terra. Chegou a tarde e depois a manhã. Esse foi o quinto dia. Deus disse: eu ordeno que a terra produza todo tipo de animais mansos, animais selvagens e répteis. E foi isso que aconteceu. Deus fez cada um deles. Então ele olhou para o que havia feito e viu que era bom. Deus disse: agora nós faremos os seres humanos, e eles serão como nós. Nós permitiremos que eles governem os peixes, as aves e todas as outras criaturas vivas. Então Deus criou os seres humanos para serem como Ele mesmo. Ele criou homem e mulher. Deus lhes deu sua bênção e disse: tenham muitos filhos, encham a terra com pessoas e tragam-na sob seu controle. Governem os peixes do oceano, as aves do céu e todos os animais da terra. Eu providenciei todo tipo de fruto e cereal para vocês comerem, e dei as plantas verdes como alimento para tudo que respira. Esses serão o alimento para os animais, tanto selvagens quanto mansos, e para as aves. Deus olhou para o que havia feito. Tudo era muito bom. Chegou a tarde e depois a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis 2. Assim, os céus e a terra e tudo mais foram criados. No sétimo dia, Deus havia terminado o seu trabalho e então ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o tornou especial, porque nesse dia ele descansou do seu trabalho. Foi assim que Deus criou os céus e a terra. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, nenhuma grama ou planta estava crescendo em lugar algum. Deus ainda não tinha enviado chuva e não havia ninguém para trabalhar a terra, mas surgiam fontes que vinham do solo e regavam a terra. O Senhor Deus tomou um punhado de terra e fez um homem. Deus soprou vida no homem e o homem começou a respirar.
O Senhor fez um jardim em um lugar chamado Éden, que ficava no Oriente, e ele colocou o homem ali. O Senhor Deus colocou todos os tipos de árvores bonitas e árvores frutíferas no jardim. 2 outras árvores estavam no meio do jardim. Uma das árvores dava vida, a outra dava o poder de saber a diferença entre o certo e o errado. De Éden, um rio fluía para regar o jardim. Depois, ele se dividia em 4 rios. O primeiro é o rio Pison, que corre pela terra de Havila, onde se encontram ouro puro, perfumes raros e pedras preciosas. O segundo é o rio Gion, que serpenteia pela Etiópia. O rio Tigre, que corre ao leste da Síria, é o terceiro. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para proteger. Mas o Senhor lhe disse: você pode comer fruto de qualquer árvore no jardim, exceto da árvore que tem o poder de fazer-lo saber a diferença entre o certo e o errado. Se você comer qualquer fruto dessa árvore, você morrerá antes que o dia termine. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Eu preciso fazer um parceiro adequado para ele. Então o Senhor tomou um pouco de terra e fez animais e pássaros. Ele os trouxe ao homem para ver que nomes ele daria a cada um deles. Então o homem nomeou os animais domésticos, os pássaros e os animais selvagens. Foi assim que eles receberam seus nomes. Mas nenhum deles era o tipo certo de parceiro para o homem. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e tirou uma de suas costelas. Depois de fechar o lado do homem, o Senhor fez uma mulher a partir da costela. O Senhor Deus a levou até o homem, e o homem exclamou: aqui está alguém como eu. Ela é parte do meu corpo, da minha própria carne e dos meus ossos. Ela veio de mim, um homem. Por isso eu a chamarei mulher. É por isso que um homem deixará seu próprio pai e sua mãe, ele se casará com uma mulher, e os dois se tornarão como uma só pessoa. Embora o homem e sua esposa estivessem ambos nus, eles não sentiam vergonha. Gênesis 3. A serpente era mais astuta do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus tinha feito. Um dia, ela veio até a mulher e perguntou: Deus lhe disse para não comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Deus disse que podemos comer o fruto de qualquer árvore do jardim, exceto a que está no meio. Ele nos disse para não comer o fruto daquela árvore e nem mesmo tocá-lo. Se o fizermos, vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, respondeu a serpente. Deus entende o que vai acontecer no dia em que vocês comerem o fruto daquela árvore. Vocês verão o que fizeram e saberão a diferença entre o certo e o errado, assim como Deus sabe. A mulher olhou fixamente para o fruto. Ele parecia bonito e saboroso. Ela queria a sabedoria que o fruto lhe daria e comeu um pouco dele. Seu marido estava ali com ela, então ela deu um pouco a ele e ele comeu também. Imediatamente, eles viram o que tinham feito e perceberam que estavam nus. Então costuraram folhas de figueira para fazer algo que cobrisse seus corpos. No final da tarde, uma brisa começou a soprar, e o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando no jardim. Eles ficaram com medo e se esconderam atrás de algumas árvores. O Senhor chamou o homem e perguntou: Onde você está? O homem respondeu: Eu estava nu, e quando ouvi você caminhando pelo jardim, fiquei com medo e me escondi. Como você soube que estava nu? Perguntou Deus. Você comeu algum fruto daquela árvore que está no meio do jardim? Foi a mulher que o Senhor colocou aqui comigo, disse o homem. Ela me deu um pouco do fruto e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou, ela respondeu, e eu comi um pouco daquele fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você será o único animal a sofrer esta maldição. Enquanto você viver, vai rastejar sobre o seu ventre e comer pó. Você e esta mulher vão se odiar.
e os seus descendentes e os dela serão sempre inimigos. Um dos descendentes dela vai ferir você na cabeça, e você vai feri-lo no calcanhar. Então o Senhor disse à mulher: você sofrerá terrivelmente quando der à luz, mas ainda assim vai desejar o seu marido, e ele vai dominar sobre você. O Senhor disse ao homem: você ouviu a sua esposa e comeu o fruto daquela árvore. Por isso, a terra ficará debaixo de maldição por causa do que você fez. Enquanto você viver, terá de lutar para produzir alimento suficiente. O seu alimento serão plantas, mas a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Você terá de suar para ganhar o seu sustento. Você foi feito do pó e vai voltar ao pó novamente. O homem, Adão, deu à sua esposa o nome de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os que vivem. Então o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o homem e sua esposa. O Senhor disse: estas pessoas agora sabem a diferença entre o certo e o errado, assim como nós, mas elas não podem ser autorizadas a comer o fruto da árvore que lhes permitiria viver para sempre. Então o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, onde teriam de trabalhar a terra da qual o homem havia sido feito. Então Deus colocou criaturas aladas na entrada do jardim e uma espada flamejante e cintilante para guardar o caminho para a árvore que dá a vida. Gênesis 4, Adão e Eva tiveram um filho. Então Eva disse: eu o chamarei de Caim, porque eu o recebi com a ajuda do Senhor. Mais tarde ela teve outro filho e o chamou de Abel. Abel se tornou um pastor de ovelhas, mas Caim cultivava a terra. Um dia Caim ofereceu ao Senhor uma parte da sua colheita, e Abel também ofereceu uma oferta ao Senhor. Ele matou o cordeiro primogênito de uma de suas ovelhas e ofereceu ao Senhor as melhores partes dele. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Isso deixou Caim tão irritado que ele não conseguiu esconder seus sentimentos. O Senhor disse a Caim: o que há de errado com você? Por que você está com essa expressão de tanta raiva no rosto? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você fez o que é errado e agora o pecado está esperando para atacá-lo como um leão. O pecado quer destruí-lo, mas não permita isso. Caim disse ao seu irmão Abel: vamos dar um passeio. E quando eles estavam no campo, Caim o matou. Depois disso o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel? Como eu vou saber? Ele respondeu: por acaso eu sou responsável por cuidar do meu irmão? Então o Senhor disse: por que você fez essa coisa terrível? Você matou seu próprio irmão e o sangue dele caiu no chão. Agora o sangue dele está clamando para que eu o castigue. E por isso eu o colocarei sob uma maldição, porque você matou Abel e fez o sangue dele escorrer para o chão. Você nunca mais conseguirá cultivar a terra novamente. Quando você tentar cultivar a terra, ela não produzirá nada para você. De agora em diante, você ficará sem um lar e passará o resto da sua vida andando de um lugar para outro. Esse castigo é pesado demais. Caim disse: você está me fazendo deixar a minha casa e viver longe de você. Eu terei que andar sem um lar e qualquer pessoa poderá me matar. Não, o Senhor respondeu: qualquer um que matar você será castigado 7 vezes mais do que eu estou castigando você. Então o Senhor colocou um sinal em Caim para avisar a todos que não deveriam matá-lo. Mas Caim teve que ir para longe do Senhor e viver na terra da peregrinação, que fica a leste do Éden. Mais tarde Caim e sua esposa tiveram um filho chamado Enoque. Nessa época, Caim estava construindo uma cidade e por isso deu a ela o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho, né? Então Enoque teve um filho chamado Irade, que teve um filho chamado Mahujael, que teve um filho chamado Metusael,
que teve um filho chamado Lameque. Lameque se casou com Adá e depois com Zilá. Lameque e Adá tiveram 2 filhos, Jabal e Jubal. O filho deles, Jabal, foi o primeiro a viver em tendas e criar ovelhas e cabras. Jubal foi o primeiro a tocar harpas e flautas. Lameque e Zilá tiveram um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava ferramentas de bronze e ferro. Eles também tiveram uma filha cujo nome era Naamá. Um dia, Lameque disse às suas 2 esposas: um jovem me feriu e eu o matei. Qualquer pessoa que tentar se vingar de mim será castigada 10 vezes mais do que qualquer pessoa que tentar se vingar de Caim. Adão e sua esposa tiveram outro filho. Eles o chamaram de Sete, porque disseram: Deus nos deu um filho para ocupar o lugar de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Mais tarde, Sete teve um filho e o chamou de Enos. Por essa época, as pessoas começaram a adorar o Senhor. Gênesis 5. Deus criou homens e mulheres para serem como Ele mesmo. Ele lhes deu a sua bênção e os chamou de seres humanos. Esta é uma lista dos descendentes de Adão. O primeiro homem, quando Adão tinha 130 anos, ele teve um filho que era exatamente como ele, e ele o chamou de Sete. Adão teve mais filhos e morreu com a idade de 930 anos. Quando Sete tinha 105 anos, ele teve um filho chamado Enos. Sete teve mais filhos e morreu com a idade de 912 anos. Quando Enos tinha 90 anos, ele teve um filho chamado Quenã. Enos teve mais filhos e morreu com a idade de 905 anos. Quando Quenã tinha 70 anos, ele teve um filho chamado Maalalel. Quenã teve mais filhos e morreu com a idade de 910 anos. Quando Maalalel tinha 65 anos, ele teve um filho chamado Jared. Maalalel teve mais filhos e morreu com a idade de 895 anos. Quando Jared tinha 162 anos, ele teve um filho chamado Enoque. Jared teve mais filhos e morreu com a idade de 962 anos. Quando Enoque tinha 65 anos, ele teve um filho chamado Matusalém. E durante os 300 anos seguintes, ele teve mais filhos. Enoque realmente amava a Deus e Deus o levou embora com a idade de 365 anos. Quando Matusalém tinha 187 anos, ele teve um filho chamado Lameque. Matusalém teve mais filhos e morreu com a idade de 969 anos. Quando Lameque tinha 182 anos, ele teve um filho. Lameque disse: Eu o nomearei Noé, porque ele nos dará conforto enquanto lutamos arduamente para ganhar o sustento nesta terra que o Senhor colocou sob maldição. Lameque teve mais filhos e morreu com a idade de 777 anos. Depois que Noé tinha 500 anos, ele teve 3 filhos e os chamou de Sem, Cam e Jafé. Gênesis 6. Mais e mais pessoas foram nascendo, até que finalmente elas se espalharam por toda a terra. Algumas das suas filhas eram tão bonitas que seres sobrenaturais desceram e se casaram com as que quiseram. Então o Senhor disse: Eu não deixarei o meu sopro, que dá vida, permanecer em alguém para sempre. Ninguém viverá por mais de 120 anos. Os filhos dos seres sobrenaturais que haviam se casado com essas mulheres se tornaram heróis e guerreiros famosos. Eles foram chamados de Nefilins e viveram na terra naquele tempo e até mesmo depois. O Senhor viu quantas pessoas na terra eram más e que tudo que elas pensavam e planejavam era mal. Ele ficou muito triste por tê-las criado e disse: Eu destruirei todas as criaturas vivas da terra. Eu eliminarei pessoas, animais, aves e répteis. Estou arrependido de tê-los feito. Mas o Senhor ficou satisfeito com Noé, e esta é a história sobre ele. Noé era a única pessoa que vivia de maneira correta e obedecia a Deus. Ele tinha 3 filhos, Sem,
Cã e Jafé. Deus sabia que todos eram terrivelmente cruéis e violentos, por isso ele disse a Noé: crueldade e violência se espalharam por toda parte. Agora eu vou destruir toda a terra e todo o seu povo. Pegue madeira de boa qualidade e construa um barco. Coloque cômodos nele e o cubra por dentro e por fora. Faça-o com 450 pés de comprimento, 75 pés de altura e 45 pés de largura. Construa um telhado no barco e deixe um espaço de cerca de 18 polegadas entre o telhado e os lados. Faça o barco com 3 andares e coloque uma porta em um dos lados. Eu vou enviar um dilúvio que destruirá tudo que respira. Nada ficará vivo. Mas eu prometo solenemente que você, sua esposa, seus filhos e suas noras serão mantidos em segurança dentro do barco. Traga para dentro do barco um macho e uma fêmea de cada espécie de animal e ave, assim como um macho e uma fêmea de cada réptil. Eu não quero que eles sejam destruídos. Armazene comida suficiente, tanto para você quanto para eles. Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Gênesis 7. O Senhor disse a Noé: leve toda a sua família com você para dentro da arca, porque você é o único nesta terra que me agrada. Leve 7 pares de cada tipo de animal que pode ser usado para sacrifício e um par de todos os outros. Leve também 7 pares de cada tipo de pássaro com você. Faça isso para que sempre existam animais e pássaros na terra. Daqui a 7 dias eu enviarei chuva, que durará por 40 dias e noites, e destruirei todas as outras criaturas vivas que eu fiz. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca para escapar do dilúvio, e ele fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Sua esposa, seus filhos e suas noras entraram com ele. Ele obedeceu a Deus e levou um macho e uma fêmea de cada tipo de animal e pássaro para dentro da arca com ele. 7 dias depois, um dilúvio começou a cobrir a terra. Noé tinha 600 anos, quando a água debaixo da terra começou a jorrar por todos os lados. O céu se abriu como janelas, e chuva caiu por 40 dias e noites. Tudo isso começou no 17º dia do 2º mês do ano. Nesse dia, Noé e sua esposa entraram na arca com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Eles levaram junto todos os tipos de animais, domésticos e selvagens, incluindo os pássaros. Noé levou um macho e uma fêmea de cada criatura viva com ele, exatamente como Deus havia lhe dito para fazer. E, quando todos estavam dentro da arca, Deus fechou a porta. Por 40 dias a chuva caiu sem parar, e a água subiu cada vez mais, até que a arca começou a flutuar bem acima do chão. Finalmente o poderoso dilúvio ficou tão profundo que até os picos das montanhas mais altas ficaram quase 25 pés abaixo da superfície da água. Nenhum pássaro, animal, réptil ou ser humano permaneceu vivo em qualquer lugar na terra. O Senhor destruiu tudo que respirava. Nada ficou vivo, exceto Noé e os outros que estavam na arca. 150 dias depois, a água começou a baixar. Gênesis 8. Deus não se esqueceu de Noé e dos animais que estavam com ele no barco. Então Deus fez um vento soprar e a água começou a baixar. Deus fechou os lugares de onde a água jorrava debaixo da terra. Ele também fechou o céu e a chuva parou. Durante 150 dias, a água foi diminuindo aos poucos. No 17º dia do 7º mês do ano, o barco repousou em algum lugar nas montanhas de Ararat. A água continuou baixando e os picos das montanhas puderam ser vistos no 1º dia do 10º mês. 40 dias depois, Noé abriu uma janela para soltar um corvo, mas ele ficou voando ao redor até que a água tivesse secado. Noé queria descobrir se a água tinha baixado e enviou uma pomba. A água profunda ainda estava por toda parte, e a pomba não encontrou um lugar para pousar, então voltou para o barco. Noé estendeu a mão e a trouxe de volta. 7 dias depois, Noé enviou novamente a pomba. Ela voltou à tarde, trazendo no bico uma folha verde de oliveira.
Noé soube que a água finalmente estava baixando. Ele esperou mais 7 dias antes de enviar a pomba outra vez, e dessa vez ela não voltou. Noé tinha 601 anos, e no primeiro dia daquele ano, quase toda a água havia desaparecido. Noé fez uma abertura no telhado do barco e viu que o chão estava secando. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Deus disse a Noé: você, sua esposa, seus filhos e suas noras podem agora sair do barco. Soltem as aves, os animais e os répteis, para que possam se reproduzir e viver por toda a terra. Depois que Noé e sua família saíram do barco, as criaturas vivas saíram em grupos conforme a sua espécie. Noé construiu um altar, onde pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. Então ele ofereceu no altar um de cada tipo de animal e ave que podiam ser usados como oferta. O cheiro da oferta queimada agradou a Deus, e ele disse: nunca mais castigarei a terra pelas coisas pecaminosas que o seu povo faz. Todos têm pensamentos maus desde o tempo em que são jovens, mas eu nunca destruirei tudo o que respira, como fiz desta vez. Enquanto a terra existir, haverá plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Gênesis 9. Deus disse a Noé e aos seus filhos: estou dando a vocês a minha bênção. Tenham muitos filhos e netos, para que pessoas vivam em toda a terra. Todos os animais, pássaros, répteis e peixes terão medo de vocês. Eu os coloquei sob o seu controle, e eu os dei a vocês como alimento. A partir de agora, vocês podem comê-los, assim como as plantas verdes que sempre comeram. Mas a vida está no sangue, e vocês não devem comer carne que ainda tenha sangue nela. Eu criei seres humanos para serem como eu, e eu punirei qualquer animal ou pessoa que tirar a vida de um ser humano. Se um animal matar alguém, esse animal deve morrer, e se uma pessoa tirar a vida de outra, essa pessoa deve ser condenada à morte. Eu quero que vocês e os seus descendentes tenham muitos filhos, para que pessoas vivam em toda a terra. De novo Deus disse a Noé e aos seus filhos: eu vou fazer uma promessa solene a vocês e a todos que viverem depois de vocês. Isso inclui os pássaros e os animais que saíram da arca. Eu prometo a toda criatura viva que a terra e todos os que vivem nela nunca mais serão destruídos por um dilúvio. O arco íris que eu coloquei no céu será o meu sinal para vocês e para toda criatura viva na terra. Ele lembrará vocês de que eu cumprirei essa promessa para sempre. Quando eu enviar nuvens sobre a terra e aparecer um arco íris no céu, eu me lembrarei da minha promessa a vocês e a todas as outras criaturas vivas. Nunca mais permitirei que águas de dilúvio destruam toda a vida. Quando eu vir o arco-íris no céu, sempre me lembrarei da promessa que fiz a toda criatura viva. O arco-íris será o sinal dessa promessa solene. Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, saíram da arca. Cã, mais tarde, teve um filho chamado Canaã. Todas as pessoas na terra são descendentes dos 3 filhos de Noé. Noé cultivava a terra e foi o primeiro a plantar uma vinha. Um dia, ele ficou bêbado e estava deitado nu em sua tenda. Cã entrou na tenda e o viu nu. Depois voltou para fora e contou aos seus irmãos. Sem e Jafé colocaram um manto sobre os ombros e entraram de costas na tenda, sem olhar para o pai. Eles colocaram o manto sobre o corpo dele. Quando Noé acordou e soube o que seu filho mais novo, Cã, havia feito, ele disse: agora coloco uma maldição sobre Canaã. Ele será o mais baixo escravo de seus irmãos. Eu peço ao Senhor meu Deus que abençoe Sem e faça Canaã ser seu escravo. Eu oro para que o Senhor dê a Jafé mais e mais terras e permita que ele tome o território de Sem, que Canaã seja seu escravo. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio e morreu com a idade de 950 anos. Gênesis 10. Depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé tiveram muitos descendentes.
Os descendentes de Jafé tinham suas próprias línguas, tribos e terras. Eles foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Gomer foi o antepassado de Askenaz, Rifate e Togarma. Javã foi o antepassado de Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, que se estabeleceram ao longo da costa. Os descendentes de Cam tinham suas próprias línguas, tribos e terras. Eles foram Etiópia, Egito, Puti e Canaã. Cuxi foi o antepassado de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Ramá foi o antepassado de Sebá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, um poderoso guerreiro cuja força vinha do Senhor. Nimrod é a razão para o ditado: você caça como Nimrod, com a força do Senhor. Cuxi primeiro governou em Babilônia, Ereque e Acade, todas na Babilônia. De lá, Nimrod foi para a Síria e construiu a grande cidade de Nínive. Ele também construiu Reobote-ir e Calá, assim como Rezem, que fica entre Nínive e Calá. O Egito foi o antepassado de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casluim e Caftorim, o antepassado dos filisteus. Os filhos de Canaã foram Sidom e Et. Ele também foi o antepassado dos jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvaditas, emareus e amateus. Mais tarde, os cananeus se espalharam do território de Sidom e foram até Gaza, na direção de Gerar. Eles também foram até Lasa, na direção de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Os descendentes de Sem tinham suas próprias línguas, tribos e terras. Ele era o irmão mais velho de Jafé e o antepassado das tribos de Éber. Sem foi o antepassado de Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Arã foi o antepassado de Us, Ru, Jéter e Mas. Arfaxade foi o pai de Sela e o avô de Éber, cujo primeiro filho se chamava Peleg, porque foi no tempo dele que as tribos dividiram a terra. O segundo filho de Éber foi Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodade, Selefe, Razermavé, Gerá, Radorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Avilá e Jobabe. A terra deles se estendia de Misa, na direção de Sefar, a região montanhosa do leste. Isto completa a lista dos descendentes de Noé depois do dilúvio. Os seus descendentes se tornaram nações e se espalharam por todo o mundo. Gênesis 11. No começo, todos falavam a mesma língua, mas depois que alguns se mudaram do Oriente e se estabeleceram na Babilônia, eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Usaremos tijolos fortes e piche, em vez de pedra e argamassa. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados por toda a terra. Mas, quando o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, ele disse: essas pessoas estão trabalhando juntas porque todas falam a mesma língua. Isso é só o começo, logo serão capazes de fazer tudo o que quiserem. Vamos, desçamos e confundamos a língua deles, fazendo com que falem línguas diferentes. Assim, eles não poderão se entender. Então o povo teve de parar de construir a cidade, porque o Senhor confundiu a língua deles e os espalhou por toda a terra. Foi assim que a cidade de Babel recebeu esse nome. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, ele teve um filho chamado Arfaxade. Ele teve mais filhos e morreu com a idade de 600 anos. Esta é a lista dos seus descendentes. Quando Arfaxade tinha 35 anos, ele teve um filho chamado Selá. Arfaxade teve mais filhos e morreu com a idade de 438 anos. Quando Selá tinha 30 anos, ele teve um filho chamado Éber. Selá teve mais filhos e morreu com a idade de 433 anos. Quando Éber tinha 34 anos, ele teve um filho chamado Peleg. Éber teve mais filhos e morreu com a idade de 464 anos. Quando Peleg tinha 30 anos, ele teve um filho chamado Reu.
Peleg teve mais filhos e morreu com a idade de 239 anos. Quando Reu tinha 32 anos, ele teve um filho chamado Serug. Reu teve mais filhos e morreu com a idade de 239 anos. Quando Serug tinha 30 anos, ele teve um filho chamado Naor. Serug teve mais filhos e morreu com a idade de 230 anos. Quando Naor tinha 29 anos, ele teve um filho chamado Terá. Naor teve mais filhos e morreu com a idade de 148 anos. Depois que Terá tinha 70 anos, ele teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã, que se tornou o pai de Ló. Os filhos de Terá nasceram na cidade de Ur dos Caldeus, e Harã morreu ali antes da morte de seu pai. O seguinte é o relato dos descendentes de Terá. Abrão se casou com Sarai, mas ela não podia ter filhos. E Naor se casou com Milca, que era filha de Harã e irmã de Iscá. Terá decidiu mudar-se de Ur para a terra de Canaã. Ele levou Abrão e Sarai e seu neto Ló, filho de Harã. Mas, quando chegaram à cidade de Harã, decidiram se estabelecer ali. Terá viveu até a idade de 205 anos e morreu em Harã. Gênesis 12. O Senhor disse a Abrão: deixe o seu país, a sua família e os seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu o abençoarei e farei os seus descendentes se tornarem uma grande nação. Você se tornará famoso e será uma bênção para os outros. Eu abençoarei quem o abençoar, mas colocarei uma maldição sobre quem colocar, uma maldição sobre você. Todos na terra serão abençoados por sua causa. Abrão tinha 75 anos quando o Senhor lhe disse para deixar a cidade de Harã. Ele obedeceu e partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e escravos que haviam adquirido enquanto estavam em Harã. Quando chegaram à terra de Canaã, Abrão foi até a árvore sagrada de Moré, num lugar chamado Siquém. Os cananeus ainda viviam na terra naquele tempo, mas o Senhor apareceu a Abrão e prometeu: eu darei esta terra à sua família para sempre. Abrão então construiu ali um altar para o Senhor. Ele viajou para a região montanhosa a leste de Betel e acampou entre Betel e Ai, onde construiu outro altar e adorou o Senhor. Depois, Abrão partiu em direção ao deserto do sul. As colheitas fracassaram e não havia comida em nenhuma parte da terra. Por isso Abrão e sua esposa Sarai foram morar no Egito por um tempo. Mas pouco antes de chegarem lá, ele disse: Sarai, você é realmente bonita. Quando os egípcios virem como você é formosa, eles me matarão, porque sou seu marido, mas não matarão você. Por favor, salve a minha vida dizendo que você é minha irmã. Assim que Abrão e Sarai chegaram ao Egito, os egípcios perceberam como ela era bonita. Os oficiais do rei lhe contaram sobre ela, e ela foi levada para o palácio. O rei foi bondoso com Abrão por causa de Sarai, e Abrão recebeu ovelhas, gado, jumentos, escravos e camelos. Por causa de Sarai, o Senhor feriu o rei e todos no seu palácio com terríveis doenças. Finalmente, o rei mandou chamar Abrão e lhe disse: o que você fez comigo? Por que você não me disse que Sarai era sua esposa? Por que me fez acreditar que ela era sua irmã? Agora eu a tomei como esposa. Leve-a e vá embora, ela é sua esposa. Então o rei ordenou a seus homens que deixassem Abrão e Sarai levar seus bens e partir. Gênesis 13. Abrão e Sarai levaram tudo o que possuíam e foram para o deserto do sul. Ló foi com eles. Abrão era muito rico. Ele tinha muitos bois, ovelhas e cabras e possuía muito prata e ouro. Abrão ia de um lugar a outro no deserto do sul e finalmente foi para o norte, onde armou suas tendas entre Betel e Ai, lugar onde havia acampado antes, e construído um altar. Ali ele adorou o Senhor. Ló, que viajava com ele, também tinha ovelhas, cabras e bois, assim como sua própria família e escravos. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus viviam na mesma região, e não havia pasto suficiente para Abrão e Ló com todos os seus animais. Além disso,
Os homens que cuidavam dos animais de Abrão e os que cuidavam dos animais de Ló começaram a brigar. Abrão disse a Ló: somos parentes próximos, não devemos discutir, e nossos homens não devem brigar uns com os outros. Há muita terra para você escolher. Vamos nos separar. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Se você for para o sul, eu irei para o norte. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Quando Ló olhou ao redor, viu que havia bastante água no vale do Jordão até Zoar. O vale era verde como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Então Ló escolheu todo o vale do Jordão para si, e enquanto ele seguia para o oriente, ele e Abrão se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló se estabeleceu perto das cidades do vale e armou suas tendas perto de Sodoma, onde o povo era mau e pecava terrivelmente contra o Senhor. Depois que Abrão e Ló seguiram caminhos diferentes, o Senhor disse a Abrão: olhe ao redor, para o norte, sul, leste e oeste. Eu darei a você e a sua família toda a terra que você está vendo. Ela será deles para sempre. Eu lhe darei mais descendentes do que os grãos de poeira da terra, e algum dia será mais fácil contar os grãos de poeira do que contar os seus descendentes. Agora ande por toda a terra, de um lado a outro, porque eu estou dando tudo isso a você. Abrão desmontou suas tendas e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar em honra ao Senhor. Gênesis 14. Nessa época, o rei Anrafel da Babilônia, o rei Arioque de Elazar, o rei Quedorlaomer de Elão e o rei Tidal atacaram o rei Bera de Sodoma, o rei Birsa de Gomorra, o rei Sinabe de Adimá, o rei Semeber de Zeboim e o rei de Belá, também conhecido como a cidade de Zoar. O rei Quedorlaomer e seus aliados haviam governado esses últimos 5 reis durante 12 anos. Mas no 13º ano, os reis se rebelaram e se reuniram no vale de Sidim, que agora está coberto pela parte sul do Mar Morto. Um ano depois, o rei Quedorlaomer e seus aliados atacaram e derrotaram os Refaim em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram e os Emins em Save Kiriataim. Eles também derrotaram os Oreus na região montanhosa de Edom até El Parã, perto do deserto. Voltaram depois para a cidade de En-Speit, conhecida como Cádiz. Então conquistaram toda a terra que pertencia aos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Hazazon Tamar. No vale de Sidim, os exércitos dos reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá lutaram contra os exércitos do rei Quedorlaomer de Elão, do rei Tidal, do rei Anrafel da Babilônia e do rei Arioque de Elazar. O vale estava cheio de poços de betume, e quando as tropas de Sodoma e Gomorra começaram a fugir, alguns caíram nos poços, outros escaparam para a região montanhosa. Os inimigos levaram tudo que tinha valor em Sodoma e Gomorra, inclusive suas provisões de alimento. Eles também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma. Levaram Ló, seus bens e partiram. Nessa época, Abrão, o hebreu, estava morando perto dos carvalhos que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram amigos de Abrão. Alguém que escapou da batalha contou a Abrão que seu sobrinho Ló havia sido levado. 318 dos servos de Abrão eram homens de combate. Então ele os reuniu e perseguiu o inimigo até o norte, à cidade de Dan. À noite, Abrão dividiu suas tropas, atacou por todos os lados e obteve uma grande vitória. Mas alguns inimigos fugiram para a cidade de Robá, ao norte de Damasco, e Abrão os perseguiu. Ele trouxe de volta o seu sobrinho Ló, juntamente com os bens de Ló, as mulheres e todas as outras pessoas que haviam sido capturadas. Depois que Abrão derrotou o rei Quedorlaomer e os outros reis, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé, também conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque,
rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e disse a Abrão: eu o abençoo em nome de Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Todo louvor pertence a Deus Altíssimo, por ajudá-lo a derrotar seus inimigos. Então Abrão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: tudo o que eu quero são as minhas pessoas. Você pode ficar com todo o resto. Abrão respondeu: o Senhor, Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, é minha testemunha de que prometi não ficar com nada que lhe pertence, nem mesmo uma correia de sandália ou um pedaço de fio. Assim você nunca poderá dizer que foi você que me tornou rico. A minha parte será apenas a comida que meus homens comeram, mas Aner, Escol e Manre foram comigo, então dê a eles a parte que lhes pertence do que trouxemos de volta. Gênesis 15. O Senhor falou a Abrão numa visão: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei e o recompensarei grandemente. Mas Abrão respondeu: Senhor Todo-Poderoso, o Senhor me deu tudo o que eu poderia pedir, exceto filhos. E quando eu morrer, Eliezer de Damasco ficará com tudo o que possuo. O Senhor não me deu filhos, e este meu servo herdará tudo. O Senhor respondeu: não, ele não herdará. Você terá um filho seu, e tudo o que você tem será dele. Então o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e veja se você consegue contar as estrelas. Assim será o número dos seus descendentes. Abrão acreditou no Senhor, e o Senhor ficou satisfeito com ele. O Senhor disse a Abrão: eu o trouxe de Ur dos Caldeus e lhe dei esta terra. Abrão perguntou: Senhor Deus, como posso saber que esta terra será minha? Então o Senhor disse: traga-me uma vaca de 3 anos, uma cabra fêmea de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo novo. Abrão obedeceu ao Senhor. Depois ele cortou os animais ao meio e colocou as 2 metades de cada um frente a frente no chão. Mas ele não cortou as rolas nem os pombos. Quando aves desceram para comer os animais, Abrão as enxotou. Ao pôr do sol, Abrão caiu em um sono profundo, e tudo ficou escuro e assustador. Então o Senhor disse: Abrão, você viverá até a velhice e morrerá em paz. Mas eu prometo solenemente que seus descendentes viverão como estrangeiros em uma terra que não é deles. Eles serão forçados à escravidão e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei terrivelmente a nação que os escravizar, e seus descendentes sairão de lá com muitas riquezas. 4 gerações depois, seus descendentes voltarão aqui e tomarão esta terra, porque só então o povo que vive aqui será tão pecador que merecerá ser castigado. Algum tempo depois do anoitecer, quando estava muito escuro, uma panela de fogo fumegante e uma chama ardente passaram entre as 2 metades de cada animal. Naquele momento, o Senhor fez uma aliança com Abrão e lhe disse: eu darei aos seus descendentes a terra a leste do rio Sior, na fronteira do Egito, até o rio Eufrates. Eles possuirão a terra dos cananeus, quenezeus, cadmoneus, hititas, perizeus, refaitas, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Gênesis 16. A esposa de Abrão, Sarai, não tinha conseguido ter filhos, mas ela possuía uma jovem escrava egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: o Senhor não me deu filhos. Durma com a minha escrava, e se ela tiver um filho, ele será meu. Abrão concordou, e Sarai deu Agar a ele para ser sua esposa. Isso aconteceu depois que Abrão já vivia na terra de Canaã havia 10 anos. Mais tarde, quando Agar percebeu que teria um bebê, ela ficou orgulhosa e começou a tratar Sarai com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: tudo é culpa sua. Eu lhe dei minha escrava, mas desde que ela descobriu que está grávida, tem sido rancorosa comigo. Você me fez mal, e o Senhor o julgará por isso. Abrão respondeu: está bem, ela é sua escrava, e você pode fazer com ela o que quiser.
Mas Sarai começou a tratar Agar tão duramente que ela acabou fugindo. Agar parou para descansar junto a uma fonte no deserto, no caminho para Sur. Enquanto estava ali, o anjo do Senhor veio a ela e perguntou: Agar, de onde você veio e para onde está indo? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha dona. O anjo disse: Volte para Sarai e seja sua escrava. Eu lhe darei um filho que será chamado Ismael, porque ouvi o seu grito por ajuda. E mais tarde eu lhe darei tantos descendentes que ninguém será capaz de contá-los. Mas o seu filho viverá longe dos seus parentes. Ele será como um jumento selvagem, lutando contra todos, e todos lutando contra ele. Agar pensou: será que eu realmente vi Deus e continuei viva para contar? Então, a partir daquele momento, ela passou a chamá-lo de o Deus que me vê. Por isso as pessoas chamam o poço entre Cádiz e Berede de o poço do Deus vivo que me vê. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz o filho deles, e ele o chamou de Ismael. Gênesis 17. Abrão tinha 99 anos quando o Senhor apareceu novamente a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Se você me obedecer e sempre fizer o que é certo, eu cumprirei minha promessa solene a você e lhe darei mais descendentes do que podem ser contados. Abrão se curvou com o rosto no chão, e Deus disse: Eu prometo que você será o pai de muitas nações. É por isso que agora eu mudo o seu nome de Abrão para Abraão. Eu lhe darei muitos descendentes, e no futuro eles se tornarão grandes nações, alguns deles serão até reis. Eu sempre cumprirei a promessa que fiz a você e aos seus descendentes, porque eu sou o seu Deus e o Deus deles. Eu darei a você e a eles a terra na qual você agora é estrangeiro. Darei toda a terra de Canaã à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Abraão, você e todos os membros futuros da sua família devem prometer me obedecer. Como sinal de que vocês estão guardando essa promessa, vocês devem circuncidar todo homem e menino da família. A partir de agora, sua família deve circuncidar todo bebê do sexo masculino quando ele tiver 8 dias de vida. Vocês devem até circuncidar qualquer homem ou menino que vocês tenham como escravo, tanto os nascidos em suas casas quanto os comprados de estrangeiros. Isso será um sinal de que minha promessa a você durará para sempre. Qualquer homem que não for circuncidado não manteve sua promessa para comigo e não poderá ser um dos meus. Abraão, o nome da sua esposa agora será Sara, em vez de Sarai, e eu a abençoarei, e você terá um filho com ela. Ela se tornará a mãe de nações, e alguns de seus descendentes serão até reis. Abraão se curvou com o rosto no chão e pensou: eu estou quase com 100 anos, como posso me tornar pai? E Sara tem 90 anos, como ela pode ter um filho? Então ele começou a rir. Depois perguntou a Deus: por que não deixar Ismael herdar aquilo que o Senhor prometeu a mim? Mas Deus respondeu: não, você e Sara terão um filho. O nome dele será Isaque, e eu farei uma promessa eterna a ele e aos seus descendentes. Eu ouvi o que você pediu para Ismael, e por isso também o abençoarei com muitos descendentes. Ele será o pai de 12 príncipes, e eu farei da família dele uma grande nação. Mas o seu filho Isaque nascerá por volta desta mesma época no próximo ano. E a promessa que estou fazendo a você e a sua família será para ele e para seus descendentes para sempre. Quando terminou de falar com Abraão, Deus foi embora. Nesse mesmo dia, Abraão obedeceu a Deus circuncidando Ismael. Abraão também foi circuncidado, assim como todos os outros homens e meninos da sua casa, incluindo servos e escravos. Ele tinha 99 anos na época, e seu filho Ismael tinha 13. Gênesis 18. Numa tarde quente de verão, Abraão estava sentado na entrada de sua tenda, perto das árvores sagradas de Manre, quando o Senhor apareceu a ele.
Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé por perto. Ele correu rapidamente para encontrá-los. Inclinou-se com o rosto no chão e disse: Por favor, venham para minha casa, onde eu posso servi-los. Vou mandar trazer água para que lavem os pés. Depois, poderão descansar debaixo da árvore. Deixem-me trazer um pouco de comida para lhes dar forças antes de partirem, e eu ficaria honrado em servi-los. Muito obrigado, responderam. Aceitamos a sua oferta. Abraão correu para sua tenda e disse a Sara: Depressa, pegue um grande saco de farinha e faça pão. Depois disso, correu até o seu rebanho e escolheu um dos melhores bezerros, que o servo preparou rapidamente. Então ele serviu aos convidados iogurte e leite junto com a carne. Enquanto eles comiam, Abraão ficou perto deles, debaixo das árvores, e eles perguntaram: Onde está sua esposa Sara? Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um dos visitantes era o Senhor, e ele disse: Voltarei por esta época no próximo ano, e quando eu voltar, Sara já terá um filho. Sara estava atrás de Abraão, ouvindo na entrada da tenda. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, ela riu e disse consigo mesma: Agora que estou acabada e meu marido é velho, será que ainda conhecerei tamanha felicidade? O Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Será que ela duvida que pode ter um filho em sua velhice? Eu sou o Senhor. Não existe nada difícil demais para mim. Voltarei no próximo ano, no tempo prometido, e Sara já terá um filho. Sara ficou tão assustada que mentiu e disse: Eu não ri. Sim, você riu, ele respondeu. Quando os 3 homens se prepararam para partir, olharam em direção a Sodoma, e Abraão caminhou um trecho com eles. O Senhor disse consigo mesmo: Devo contar a Abraão o que estou prestes a fazer, já que sua família se tornará uma grande e poderosa nação, que será uma bênção para todas as outras nações da terra. Eu o escolhi para ensinar sua família a me obedecer para sempre e a fazer o que é certo e justo. Então cumprirei a promessa de lhe dar muitos descendentes. O Senhor disse: Abraão, ouvi dizer que o povo de Sodoma e Gomorra está praticando todo tipo de maldade. Agora estou descendo para ver com meus próprios olhos se eles realmente são tão maus. Se não forem, quero saber disso. Os homens seguiram em direção a Sodoma, mas o Senhor permaneceu com Abraão, que perguntou: Senhor, quando destruir os maus, também destruirá os bons? Não pouparia a cidade se houvesse apenas 50 pessoas boas nela? Com certeza, o Senhor não deixaria que os bons fossem mortos junto com os maus. O Senhor é o juiz de toda a terra e faz o que é certo. O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 pessoas boas em Sodoma, salvarei a cidade para que não sejam mortas. Abraão disse: Sou nada mais do que pó da terra. Por favor, perdoe-me por ousar falar contigo. Mas suponha que haja apenas 45 pessoas boas em Sodoma. O Senhor ainda destruiria toda a cidade? Se eu encontrar 45 pessoas boas, respondeu o Senhor, não destruirei a cidade. E se houver somente 40 pessoas boas? Abraão perguntou. Mesmo por causa delas, respondeu o Senhor, eu não destruirei a cidade. Abraão disse: Por favor, não fique irado, Senhor, se eu perguntar o que fará caso haja apenas 30 pessoas boas na cidade. Se eu encontrar 30, o Senhor respondeu: Ainda assim não a destruirei. Então Abraão disse: Eu não tenho direito de perguntar, Senhor, mas o que faria se encontrasse apenas 20? Por causa delas, não destruirei a cidade, respondeu o Senhor. Finalmente, Abraão disse: Por favor, não fique irado, Senhor, se eu falar apenas mais uma vez. Suponha que o Senhor encontre somente 10 pessoas boas ali. Por causa de 10 pessoas boas, o Senhor lhe disse: Eu ainda não destruirei a cidade. Depois de falar com Abraão,
O Senhor partiu e Abrão voltou para casa. Gênesis 19. Naquela tarde, 2 anjos chegaram a Sodoma enquanto Ló estava sentado perto do portão da cidade. Quando Ló os viu, levantou-se, curvou-se profundamente e disse: Senhores, eu sou seu servo. Por favor, venham para minha casa. Vocês podem lavar os pés, passar a noite e seguir viagem de manhã. Eles responderam: Não, vamos passar a noite na praça da cidade. Mas Ló insistiu tanto que eles finalmente concordaram e foram para sua casa. Ele assou pão, preparou uma refeição e eles comeram. Antes que Ló e seus convidados fossem dormir, todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, vieram e ficaram diante da casa gritando: Onde estão os seus visitantes? Mande-os para fora para que possamos ter relações com eles. Ló saiu e fechou a porta atrás de si. Ele disse: Amigos, por favor, não façam uma coisa tão terrível. Eu tenho 2 filhas que nunca se casaram. Eu as trarei para vocês e vocês podem fazer o que quiserem com elas, mas não machuquem esses homens. Eles são meus convidados e estão sob minha proteção. Mas a multidão respondeu: Saia da frente. Você é um estrangeiro. Que direito tem de nos dar ordens? Faremos coisas piores com você do que faremos com eles. A multidão continuou discutindo com Ló e, por fim, avançou para derrubar a porta. Mas os 2 anjos puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Então eles feriram todos os homens da multidão com cegueira e nenhum deles conseguiu encontrar a porta. Os 2 anjos disseram a Ló: O Senhor ouviu muitas coisas terríveis sobre o povo de Sodoma e nos enviou para destruir esta cidade. Pegue sua família e saia daqui. Leve todos os seus parentes na cidade, inclusive os homens que vão se casar com suas filhas. Ló foi até os homens que estavam prometidos às suas filhas e disse: Depressa, saiam daqui. O Senhor vai destruir esta cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando e riram dele. Na manhã seguinte, os anjos tentaram fazer Ló sair depressa. Eles disseram: Leve sua esposa e suas 2 filhas e saiam daqui o mais rápido possível. Senão todos vocês serão mortos quando o Senhor destruir a cidade. A princípio Ló ficou parado, mas o Senhor queria salvar Ló. Então os anjos pegaram Ló, sua esposa, e suas 2 filhas pela mão e os levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse: Corram para salvar suas vidas. Não olhem para trás e não parem no vale. Fujam para as montanhas, onde estarão seguros. Ló respondeu: O Senhor nos fez um grande favor e salvou nossas vidas. Mas, por favor, não nos faça ir para as montanhas. É longe demais. A cidade será destruída antes que cheguemos lá e morreremos. Há uma cidade aqui perto, e ela é bem pequena. Minha família e eu estaremos seguros se você nos deixar ir para lá. O anjo respondeu: Está bem, vá para lá. Eu não destruirei essa cidade. Depressa, corra. Eu não posso fazer nada até que vocês estejam seguros lá. A cidade depois recebeu o nome de Zoar, porque Ló havia dito que ela era pequena. O sol estava nascendo quando Ló chegou à cidade de Zoar, e o Senhor enviou enxofre em chamas, como chuva, sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu aquelas cidades e todos que viviam nelas, assim como a terra, as árvores e a relva. No caminho, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Naquela mesma manhã, Abrão levantou-se e foi ao lugar onde havia estado e falado com o Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu fumaça subindo de toda a terra, como de um forno em chamas. Quando Deus destruiu as cidades do vale onde Ló vivia, ele se lembrou de sua promessa a Abraão e salvou Ló da terrível destruição. Ló teve medo de continuar morando em Zoar. Então levou suas 2 filhas e se mudou para uma caverna na região montanhosa. Um dia, a filha mais velha disse à irmã: Nosso pai é velho e não há homens por perto para casar conosco. Vamos embriagar nosso pai e dormir com ele, para que possamos ter filhos. Naquela noite, elas deixaram o pai bêbado
e a filha mais velha deitou-se com ele, mas ele estava tão bêbado que nem percebeu que ela estava ali. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi com nosso pai ontem à noite. Vamos embriagá-lo de novo esta noite, para que você possa deitar-se com ele, e assim cada uma de nós terá um filho. Naquela noite, elas deixaram o pai bêbado novamente, e desta vez a filha mais nova dormiu com ele. Mas outra vez, ele estava tão bêbado que nem percebeu. Foi assim que as duas filhas de Ló tiveram seus filhos. A filha mais velha chamou seu filho de Moabe, e ele é o antepassado dos moabitas. A filha mais nova chamou seu filho de Ben-Ami, e ele é o antepassado dos amonitas. Gênesis 20. Abraão mudou-se para o deserto do sul, onde se estabeleceu entre Cádiz e Sur. Mais tarde, ele foi para Gerar, e, enquanto estava lá, disse a todos que sua esposa Sara era sua irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou trazer Sara para o palácio. Mas Deus veio a Abimeleque num sonho e disse: você tomou uma mulher casada e por isso morrerá. Abimeleque respondeu ao Senhor: não me mate, eu não dormi com Sara. Eles não disseram que eram irmãos? Eu sou completamente inocente. Deus falou outra vez com Abimeleque num sonho e disse: eu sei que você é inocente, e foi por isso que o impedi de dormir com Sara e fazer algo errado. O marido dela é profeta. Deixe-a voltar para ele, e as orações dele o salvarão da morte. Mas se você não a devolver, você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque chamou seus oficiais e contou o que havia acontecido. E eles ficaram apavorados. Abimeleque então chamou Abraão e disse: veja o que você fez conosco. O que eu fiz para merecer isso? Por que você fez a mim e a minha nação culpados de um pecado tão terrível? O que você tinha na cabeça quando fez isso? Abraão respondeu: fiz isso porque pensei que nenhum de vocês respeitava Deus e achei que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, ela é minha meia-irmã. Temos o mesmo pai, mas mães diferentes. Quando Deus nos fez sair da casa de meu pai e começar a peregrinar, eu disse a ela: se você realmente me ama, diga a todos que sou seu irmão. Abimeleque deu a Abraão ovelhas, gado e escravos. Ele devolveu Sara e disse que Abraão podia morar em qualquer lugar de sua terra. Então disse a Sara: eu dei ao seu irmão 1000 peças de prata como prova para todos de que você não fez nada errado. Enquanto isso, Deus havia impedido que a esposa de Abimeleque e suas escravas tivessem filhos. Mas Abraão orou e Deus permitiu que elas voltassem a engravidar. Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara e cumpriu a sua promessa. Embora Abraão fosse muito idoso, Sara teve um filho exatamente no tempo que Deus havia dito. Abraão deu ao filho o nome de Isaque. Quando o menino tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, conforme o Senhor havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara disse: Deus me fez rir, e agora todos rirão comigo. Quem teria ousado dizer a Abraão que eu, um dia, teria um filho, mas em sua velhice dei a ele um filho? O tempo chegou em que Sara não precisava mais amamentar Isaque, e nesse dia Abraão deu um grande banquete. Um dia, Sara viu o filho de Agar, Ismael, brincando, e disse a Abraão: mande embora essa escrava egípcia e o filho dela. Ele não deve receber herança nenhuma. Tudo deve ir para o meu filho. Abraão ficou preocupado com Ismael, mas Deus lhe disse: Abraão, não se preocupe com a escrava e com o menino. Faça tudo o que Sara disser. Isaque herdará o seu nome e sua linhagem. Mas o filho da escrava também é seu filho, e eu farei os descendentes dele se tornarem uma grande nação. Na manhã seguinte, Abraão deu a Agar um odre de água e um pouco de pão. Depois colocou o menino no ombro dela e os mandou embora. Eles vagaram pelo deserto de Berseba, e quando a água acabou, Agar deixou o menino debaixo de um arbusto. Sentou-se longe dele, porque não suportava vê-lo morrer,
e chorou amargamente. Quando Deus ouviu o choro do menino, o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse: Agar, por que você está preocupada? Não tenha medo. Eu ouvi o choro do seu filho. Levante-o e segure-o pela mão, porque eu farei dele o pai de uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Foi até lá, encheu o odre e deu água ao menino. Deus abençoou Ismael, e à medida que crescia, ele se tornou um especialista com arco e flechas. Morou no deserto de Parã, e sua mãe escolheu para ele uma esposa egípcia. Nessa época, Abimeleque e seu comandante Ficol disseram a Abraão: Deus abençoa tudo o que você faz. Agora eu quero que você prometa, em nome de Deus, que sempre será leal a mim e aos meus descendentes, assim como eu tenho sido leal a você nesta terra, onde você vive como estrangeiro. E assim Abraão prometeu. Um dia, Abraão disse a Abimeleque: alguns dos seus servos tomaram um dos meus poços. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Por que você não disse antes? Não faço ideia de quem fez isso. Abraão deu a Abimeleque ovelhas e gado, e os dois fizeram um tratado de paz. Abraão separou 7 cordeiras de seu rebanho, e Abimeleque perguntou: por que você fez isso? Abraão respondeu: quero que aceite estas 7 cordeiras como prova de que fui eu quem cavou este poço. Por isso chamaram o lugar de Berseba, porque ali fizeram um tratado. Quando o tratado terminou, Abimeleque e seu comandante Ficol voltaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e adorou o Senhor eterno. E Abraão viveu muito tempo como estrangeiro na terra dos filisteus. Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus decidiu testar Abraão e chamou por ele. Abraão respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor disse: pegue Isaque, seu único filho, aquele que você ama profundamente, e leve-o para a terra de Moriá. Eu lhe mostrarei o monte onde você deve sacrificá-lo para mim, como oferta queimada sobre um altar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e cortou lenha para o sacrifício. Colocou uma sela em seu jumento e partiu com Isaque e 2 servos para o lugar que Deus lhe havia indicado. 3 dias depois, Abraão olhou à distância e viu o lugar. Ele disse aos servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto meu filho e eu vamos ali para adorar. Nós voltaremos. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque, mas ele mesmo carregou as brasas e a faca. Enquanto caminham juntos, Isaque disse: pai, temos as brasas e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Meu filho, respondeu Abraão, Deus providenciará o cordeiro. E continuaram caminhando. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão construiu um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre a lenha. Abraão pegou a faca e se preparou para matar seu filho. Mas o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Não machuque o rapaz, nem lhe faça qualquer mal, disse o anjo. Agora sei que você realmente obedece a Deus, pois não me negou o seu único filho. Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Abraão deu a esse lugar o nome de O Senhor Proverá. E até hoje o povo diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela 2ª vez e disse: você estava disposto a oferecer ao Senhor o seu único filho, e por isso ele lhe faz esta promessa solene: eu o abençoarei e lhe darei uma família tão numerosa que seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. Eles vencerão seus inimigos e tomarão as cidades onde eles vivem. Você me obedeceu, e por isso você e seus descendentes serão uma bênção para todas as nações da terra. Abraão e Isaque voltaram para os servos que haviam ido com eles, e então voltaram para a casa de Abraão em Berseba. O irmão de Abraão, Naor, havia se casado com Milca, e mais tarde Abraão ficou sabendo que eles tiveram 8 filhos. Uz foi o primeiro, Buz veio em seguida, e depois Cameu, que se tornou pai de Arã.
Os outros 5 filhos foram Quésed, Razo, Pildas, Gidlefe e Betuel, que se tornou o pai de Rebeca. Naor também tinha outra esposa chamada Reumá, e ela teve 4 filhos, Teba, Gaão, Taás e Maaca. Gênesis 23. Sara tinha 127 anos quando morreu em Quiriate Arba, mais conhecida como Hebrom, na terra de Canaã. Depois de Abraão lamentar por ela, ele foi aos hititas e disse: moro como estrangeiro na sua terra, e não tenho propriedade onde possa sepultar minha esposa. Por favor, deixe-me comprar um pedaço de terra. Eles responderam: Senhor, você é um homem importante. Escolha o melhor lugar para sepultar sua esposa. Nenhum de nós recusará a você um local para seu morto. Abraão se curvou e disse: se vocês concordam em deixar-me sepultar minha esposa aqui, peçam a Efrom, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na extremidade do seu campo. Pagarei o preço justo e todos vocês serão testemunhas. Efrom estava sentado perto do portão da cidade quando Abraão fez esse pedido. Ele respondeu: Senhor, o campo inteiro, incluindo a caverna, é seu. Na presença do meu povo, eu lhe dou tudo gratuitamente para que você possa sepultar sua esposa. Mais uma vez Abraão se curvou e disse a Efrom, diante de todas as testemunhas: eu ofereço o valor completo. Por favor, aceite, para que eu possa sepultar minha esposa. Mas Efrom respondeu: Senhor, esta propriedade vale apenas 400 peças de prata. Por que discutir por tão pouco? Pegue a terra, ela é sua. Abraão aceitou a oferta e pagou as 400 peças de prata diante de todos no portão da cidade. Foi assim que Abraão conseguiu a propriedade de Efrom, a leste de Hebrom, que incluía o campo com todas as suas árvores e também a caverna de Macpela, na extremidade do campo. Abraão sepultou sua esposa Sara na caverna de Macpela, no campo que havia comprado dos hititas. Gênesis 24. Abraão já era um homem muito idoso. O Senhor o tinha feito rico e ele tinha sucesso em tudo o que fazia. Um dia, Abraão chamou seu servo mais confiável e disse a ele: prometa solenemente, em nome do Senhor que governa o céu e a terra, que você não escolherá uma esposa para meu filho Isaque entre o povo desta terra de Canaã. Em vez disso, volte para a terra onde nasci e encontre para ele uma esposa dentre os meus parentes. O servo perguntou: e se a jovem que eu escolher se recusar a deixar sua casa e vir comigo, devo levar Isaque até lá para procurar uma esposa? Não, nunca faça isso, de jeito nenhum. O Senhor que governa o céu me trouxe da terra onde nasci e prometeu dar esta terra para os meus descendentes para sempre. Quando você voltar para lá, o Senhor enviará o seu anjo à sua frente para ajudá-lo a encontrar uma esposa para meu filho. Se a mulher se recusar a vir, você estará livre da promessa, mas jamais leve meu filho de volta para lá. Então o servo deu sua palavra a Abraão de que faria tudo como ele tinha dito. Logo depois disso, o servo carregou 10 camelos de Abraão com presentes valiosos. Ele partiu para a cidade no norte da Síria onde vivia Naor, irmão de Abraão. Quando chegou, deixou os camelos descansarem perto do poço fora da cidade. Era o fim da tarde, a hora em que as mulheres saíam para buscar água. O servo orou: Senhor, tu és o Deus a quem meu senhor Abraão adora. Por favor, cumpre a promessa feita a ele e ajuda-me a encontrar hoje uma esposa para Isaque. As jovens da cidade logo virão a este poço buscar água, e pedirei a uma delas um pouco para beber. Se ela me der água e também oferecer água para meus camelos, saberei que ela é escolhida e que tu cumpriste a promessa feita ao meu senhor. Enquanto ele ainda orava, apareceu uma bela jovem solteira, carregando um jarro no ombro. Era Rebeca, filha de Betuel, neta de Naor, irmão de Abraão e de Milca. Rebeca passou pelo servo de Abraão, foi até o poço e encheu seu jarro. Quando começou a voltar, o servo correu até ela e disse: por favor, deixe-me beber um pouco de água.
Com prazer, respondeu ela. Rapidamente tirou o jarro do ombro e o segurou enquanto ele bebia. Depois que ele terminou, ela disse: agora vou dar água aos seus camelos até que fiquem satisfeitos. Ela despejou água para eles e continuou voltando ao poço para buscar mais, até que todos tivessem bebido quanto queriam. O servo de Abraão não disse uma palavra. Ele observava tudo o que Rebeca fazia, querendo saber com certeza se ela era a pessoa escolhida pelo Senhor. O servo tinha trazido um anel de ouro caro e 2 grandes pulseiras de ouro. Quando Rebeca terminou de dar água, ele lhe deu o anel para o nariz e as pulseiras para os braços. Então perguntou: por favor, diga-me quem é seu pai. Ele tem lugar em sua casa para mim e para meus homens passarmos a noite? Ela respondeu: meu pai é Betuel, filho de Naor e Milca. Temos um lugar para você e seus homens ficarem, e também bastante palha e ração para os camelos. Então o servo inclinou a cabeça e orou: agradeço a ti, Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Tu me conduziste até seus parentes e cumpriste tua promessa. Rebeca correu para casa e contou tudo à família. Seu irmão Labão ouviu o que ela dizia e viu o anel e as pulseiras. Então correu ao encontro do servo de Abraão, que estava junto aos camelos, perto do poço. Labão disse: o Senhor o trouxe aqui em segurança. Venha para minha casa. Você não precisa ficar do lado de fora. Já preparei um quarto para você e um lugar para seus camelos. O servo foi com Labão. Os servos de Labão descarregaram os camelos e lhes deram palha e ração. Depois trouxeram água para que o servo e seus homens lavassem os pés. Trouxeram comida, mas o servo disse: antes de comer, preciso dizer por que vim. Conte-nos, respondeu Labão. O servo explicou: sou servo de Abraão. O Senhor tem sido bom com meu senhor e o tornou muito rico. Ele lhe deu muitas ovelhas, cabras, gado, camelos e jumentos, além de muito ouro, prata e muitos servos. Sara, esposa do meu senhor, não teve filhos até ser muito idosa. Então ela teve um filho, e meu senhor deu tudo a ele. Prometi solenemente ao meu senhor que faria o que ele me disse. Ele disse: não escolha esposa para meu filho entre as mulheres de Canaã. Vá para a terra onde nasci e encontre uma esposa entre meus parentes. Eu perguntei: e se a jovem se recusar a vir comigo? Meu senhor respondeu: sempre obedeci ao Senhor, e ele enviará seu anjo para ajudá-lo a encontrar uma esposa entre meus parentes. Mas se eles se recusarem a deixá-la ir, você estará livre da promessa. Quando cheguei ao poço hoje, orei em silêncio: Senhor, tu és o Deus que meu senhor Abraão adora. Guia-me a esposa certa para o filho dele. Quando uma jovem vier pegar água, pedirei um pouco. Se ela me der água e oferecer também para meus camelos, saberei que é a escolhida. Antes que eu terminasse de orar, Rebeca chegou com seu jarro. Quando ela o encheu, pedi água. Ela baixou o jarro e disse: beba. Depois vou buscar água para seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos camelos. Perguntei quem era seu pai, e ela respondeu: meu pai é Betuel, filho de Naor e Milca. Imediatamente coloquei o anel em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Então inclinei a cabeça e agradeci ao Deus que meu senhor Abraão adora. O Senhor me guiou diretamente aos parentes de meu senhor e encontrei uma esposa para seu filho. Agora, por favor, digam-me se estão dispostos a agir corretamente com meu senhor. Serão justos com ele ou preciso procurar outra jovem? Labão e Betuel responderam: o senhor fez isso. Não temos escolha. Leve Rebeca com você. Ela pode se casar com o filho de seu senhor, como o senhor disse. O servo de Abraão se inclinou e agradeceu ao Senhor. Depois deu roupas e joias de ouro e prata a Rebeca e presentes caros ao irmão e à mãe dela. O servo e os homens com ele comeram, beberam e passaram a noite ali. Na manhã seguinte, o servo disse à mãe e ao irmão de Rebeca: quero voltar para meu senhor agora. Deixe Rebeca ficar conosco 1 semana ou 10 dias, disseram.
Depois ela poderá ir. Mas ele respondeu: não me façam ficar mais tempo. O Senhor já me ajudou a encontrar a esposa do filho de meu senhor. Por favor, deixem-nos partir. Eles disseram: vamos perguntar a Rebeca o que ela deseja. Chamaram-na e perguntaram: você quer partir agora com este homem? Sim, respondeu ela. Assim concordaram em deixar Rebeca partir imediatamente com o servo de Abraão e seus homens. Deram-lhe sua bênção e disseram: oramos para que Deus lhe dê muitos filhos e netos, e que eles derrotem seus inimigos. Rebeca e sua serva se prepararam, montaram nos camelos e partiram com o servo de Abraão e seus homens. Naquele tempo, Isaque vivia no sul de Canaã, perto do poço do Deus vivo que me vê. Uma tarde, ele estava caminhando pelos campos, quando viu um grupo de camelos se aproximando. Ele foi ao encontro deles. Rebeca ouviu, desceu do camelo e perguntou: quem é aquele homem? É meu senhor Isaque, respondeu o servo. Então, Rebeca cobriu o rosto com o véu. O servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe havia vivido antes de morrer, e Rebeca tornou-se sua esposa. Ele a amou.